Olá, eu sou o J. Rolim, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Conversa em Dobro. O Conversa em Dobro é um podcast especial em que eu converso com leitores do meu site, o Dobradinha Comics, que você pode acessar na super rodovia da informação pelo URL www.dobradinhacomics.com. E nesse segundo episódio eu trouxe a Luana Matos. Tudo bem, Lu? Tudo certo, e com você? Eu tô bem. Tirando o fato de que o universo tá conspirando para essa gravação não acontecer. Passamos por altos perrengues. A Luana se prontificou a ser convidada do programa e usou como justificativo o fato dela falar demais. Como eu também sou uma pessoa que costuma falar muito, existe a possibilidade desse programa ser dividido em mais partes do que um seriado de Netflix. Mas vamos tentar manter isso curto, até mesmo porque ela tem uma hora pra poder sair. Pra ser expulsa da casa da minha mãe. Então, se apresenta um pouco aí, fala um pouco sobre você, o que você faz. Meu nome é Luana Matos, eu tenho 22 anos, eu sou formada em História, em licenciatura em História. Eu atualmente tenho 3 empregos, eu sou tipo Julius. Você tá melhor do que marido, eu tô melhor, né? O meu marido, ele pode chegar lá na empresa e falar que ele não precisa daquilo que a esposa dele tem 3 empregos. Eu trabalho atualmente com música, eu sou professora de piano e violão, mas eu toco 8 instrumentos. E atualmente eu tô trabalhando com esses 2 instrumentos em particular. Eu faço bolos e doces personalizados, porque eu gosto muito dessa parte de desenho, dessa parte artística. E pegando essa mesma onda artística minha, eu tô fabricando atualmente, nesse ano, comecei agora a fazer cosplay, fantasia, acessório e coisas assim. Esse é o seu empreendimento mais recente, né? Exatamente. Uma curiosidade, há quanto tempo você faz esse negócio de bolo, assim? Há quanto tempo você tá nesse universo aí? Então, gente, eu fui uma criança muito hiperativa, sabe? Dá pra perceber pela quantidade de empregos. Aí minha mãe me colocava em trocentos cursos diferentes pra eu parar de encher o saco dela. Aí eu e tava no meio da faculdade pra ir, ela me deu um curso de confeitaria. Porque um amigo meu tava fazendo de gastronomia e tudo mais, só que ele arranjou um emprego no horário e ele precisava passar um curso pra alguém. Aí minha mãe falou assim, pode passar pra ela, né? Que a gente dá um jeito. Aí o meu único horário que dava certo era de confeitaria. Eu nem curtia muito essas coisas, nunca tinha feito tipo um doce muito incrementado assim. Aí vai fazer uns 2, 3 anos que eu tô mexendo com isso. Aí eu faço bastante coisa nerd também, tipo bonequinhos, essas coisas assim, tudo comestível, é bem legal. É bem legal. E esse negócio de nerd tá na moda ultimamente, então a gente tem que aproveitar, né? Com certeza. Tudo que a gente puder fazer nesse mundo tá valendo. Pois é, cara. Eu, quando criança, eu tinha praticamente nada, assim. Eu tinha uma camisa dos Cavaleiros do Zodíaco, que era do Seiya, e... sei lá, eu tinha uma capa. Não sei, acho que era isso de coisa nerd que eu tinha. E hoje em dia eu tenho bonequinho, eu tenho revista em quadrinho, eu tenho, sei lá, um monte de camiseta. Deixa eu te contar a relíquia mais velha que tem na minha casa, que atualmente tá na minha, porque eu roubei da casa do meu pai. Que coisa terrível. Não, calma, deixa eu te contar, é terrível o que é. Eu tenho um caderno da tiazinha. Tiazinha? Exatamente. Nossa senhora. Tiazinha, em alto relevo. O que tá em alto relevo? A tiazinha. Toda? Na capa. Exatamente. Não, eu podia ter algum atributo específico em relevo. Não, é ela inteira mesmo. Que era do meu pai, que ele começou a fazer quando ele era adolescente, de recortes de coisas que ele encontrava do Star Wars. Aí atualmente sou eu que continuo. Ele queria que eu passasse por um caderno do Star Wars, mas eu não consegui me livrar da tiazinha. Tem mais história, né? A tiazinha é maravilhosa. Fala, é da sua época também, a tiazinha. Fala assim da minha época, parece... Não fala assim da minha época, parece que eu tenho 60 anos, sei lá, né? A tiazinha não é tão velha assim, ela virou até evangélica recentemente. Sim, ela é, né? Continua bonita, apesar de não ser mais extremamente sensualizada como ela era antigamente. Sim, mas ela tá nova ainda, não é tão velha assim. Não, sim, mas é que esse da sua época, sabe? Parece que eu... Parece da época do Matusalém. Parece que em algum momento eu vou cantar Calbi Peixoto, alguma coisa assim, né? Adoro. Adora? Que bom. Não, que bom. Não que eu cante Calbi. Eu não sei nenhuma música dele. Não sei. Eu não tenho também voz pra cantar isso. Mas enfim, a gente já desviou do assunto logo no início, né? A culpa é sua. Então, olha só, uma coisa que... pelo menos uma das coisas mais legais que você comentou comigo era que você não apenas era uma cosplayer, mas também você fazia... você começou, né, recentemente a fazer acessórios, né, pra cosplay, né, pra vender isso e tal.
E isso é uma coisa interessante pra saber como que você começou a fazer isso, porque eu vejo muito cosplay, né, fazendo o próprio, né, fazendo a própria fantasia, né? E agora você vende também, né? Você faz encomenda, né? Exato. E isso é uma coisa que, apesar dos americanos eu saber que eles têm costume de fazer isso, né? Entre os brasileiros eu não sabia que tinha tanto não, né? Eu não sabia que existia esse espaço pro pessoal comprar. Essa busca, né? Essa busca, exato, né? Eu não sabia que tinha esse espaço para você poder fazer isso, né? E me conta então como surgiu essa ideia de você começar a fazer peças para poder vender? Então, eu faço cosplay, eu acho que eu faço há uns 6 anos por aí. Eu acho que eu comecei em 2012, 2011, por aí. Uns 6, 7 anos. Eu tenho ainda a primeira peça que eu fabriquei. Opa! Qual é? Eu sempre fui uma criança muito artística, porque minha mãe, ela pintava quadros e restaurava santo de igreja, sabe? Ih, que legal. Quando quebrava, eles traziam pra minha mãe consertar. E meu pai é músico. Uhum. Então na minha casa sempre rolou muita arte, essas coisas assim. Minha mãe, aqui em casa é cheio de quadro que minha mãe pintou, desenhava. Então eu sempre gostei muito dessa parte. E eu sempre gostei muito da fabricação. Eu fui aquela criança que cresceu vendo Arte Ataque, sabe? Ah, sim. É um programa muito bom, inclusive. Aí a primeira coisa que eu fabriquei foi quando ia ter um evento aqui na minha cidade. Eu sempre fui muito nerd, sempre gostei muito dessas coisas, mas por morar numa cidade pequena, então não tinha muito essas coisas aqui. Até que teve um primeiro evento na minha cidade e eu decidi que eu ia ir de caçadora de zumbi. Aí eu fiz um machado pra mim. E eu tenho esse machado até hoje, que ele é feito de cabo mesmo, de enxada. Aí eu fiz ele com uma placa de MDF, isopor, papel machê. E ficou muito legal meu machado. Foi o sucesso do evento. Acho que todo mundo pegou meu machado naquele dia. E foi a primeira coisa que eu fabriquei. E em relação a vestimento, o que você usou? Você lembra? Eu usei um short, um coturno e eu tava com a minha camiseta da Umbrella Corporation. Ah, sim, bacana. Ainda era bem temático mesmo, né? De Resident Evil. Era bem nerd. Aí foi o meu primeiro contato com esse universo assim do cosplay. Aí a partir disso, nos outros eventos eu já comecei a fazer coisas maiores. O meu segundo cosplay foi de Nurse de Silent Hill, que eu fabriquei inteiro. Eu tinha já um jaleco, eu sujei o jaleco, eu manchei todo ele, fiz o chapéuzinho, fiz tudo. E foi meu primeiro cosplay, tipo, nossa, eu tô com a roupa inteira, sabe? Eu fiz tudo. Uhum. E eu fiquei muito feliz. E a partir daquele dia eu comecei a fazer muita coisa grande. É um achievement muito grande fazer o próprio cosplay. Sim! E eu, eu não tinha muito dinheiro, né? Era criança, por mais que... E eu sempre trabalhei também. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter o próprio dinheiro. Então aqui em casa eu sempre vendia coisinha, vendia doce, vendia, tipo, sabonete que eu ia fazendo, sabe? Mas mesmo assim, não tinha muito dinheiro. Então eu tinha que saber fazer com o pouco dinheiro que eu tinha de criança, uma coisa legal que ficasse bacana. Então eu comecei a ter o conhecimento de materiais mais baratos e que ficassem muito bem terminados depois de uma boa pintura, sabe? Claro. Foi igual eu fiz o Pyramid Head, que eu fiz a pirâmide inteirinha da cabeça, ela era de papelão e umas mangueiras que tinha aqui em casa. E ficou tipo uma puta pirâmide, assim, o meu cosplay foi um dos que eu mais gostei de fazer. E foi muito bacana fabricar. E como eu te falei, eu sempre fiz os meus. Então isso começou a chamar a atenção de uma galera aqui da cidade, que nem eu falei pra você, a cidade é pequena, né? Então não tinha onde o pessoal comprar muita coisa. Então a maioria encomendava de pessoa de fora, de São Paulo, ou já comprava pronto pela internet mesmo, sabe, a roupa. Eu fiz bastante cosplay já na minha vida, que eu usei. Mas aí esse ano o pessoal, tipo, sempre vinha uma pessoa aleatória, assim, faz um chapéu pra mim, não sei o que eu ia fazer, eu não sabia nem como cobrar direito, sabe? Aí esse ano que eu comecei mesmo. Que eu fiz que eu acho que foi um dos meus primeiros clientes, assim mesmo, que eu falei, putz, vou pegar isso pra fazer. Eu acho que foi a manopla, a primeira manopla do Thanos que eu fiz esse ano. Você publicou no seu Instagram, que é o @lu_wolf. Isso aí. Você tem foto da manopla, não tem? Tenho até vídeo dela, que eu fiz ela como se fosse os meus 2 clientes, que eu fiz 2 manoplas esse ano. E os meus 2 clientes queriam usar ela em evento, mas queriam que depois ela virasse um abajur. Oh, que interessante. Então eu tenho vídeo delas acendendo também, é bem legal. Não, eu lembro de stories, viu? Stories da manopla, né, Deve ter sido a segunda. Aí, mas de foto mesmo eu só vi uma. Ela ficou bem bonita mesmo. Gostei bastante. Obrigada. Eu usei uma delas quando eu fiz o cosplay de Gamora. Ah, verdade, né? É verdade, tem uma foto sua também. Eu estou verde. Você está verde. Você continua verde? Ah não, graças a Deus, eu tomei banho. Que bom. Existia um caso do cara no carnaval do Rio de Janeiro que ele se pintou de verde pra sair meio que como um cosplay do Hulk, só que passou meses e ele não conseguia tirar a tinta do corpo. Gente, é terrível, sério.
Toda vez que eu preciso fazer algum cosplay que eu preciso pintar, tipo, o corpo inteiro é uma tristeza. O meu banheiro, meu marido já tá acostumado da esponja ficar colorida. É terrível, é terrível. Uma que eu faço muito, que eu sempre tenho que pintar o corpo é o Darth Maul. Que eu participo do Conselho Jedi da minha cidade. Então eu sou o Darth Maul oficial da cidade, sabe? Aí toda vez que tem encontro com todo mundo, eu tenho que pintar de vermelho, cara. Ai, que tristeza. Pelo menos o Darth Maul é só o rosto. Pior que a minha não, a minha versão da minha roupa, ela é uma versão meio do universo estendido das feiticeiras, sabe? Então, é bem nerd, é do universo expandido. Aí aparece minha barriga, aparece os braços. Eu achava que pelo menos, né, você ia ter essa colher de chá, né? Eu falei, não, só a cara, beleza e tal. É igual o da Gamora, que eu não tava nem com as costas pintadas. Só tava pintado realmente do que aparecia, entendeu? Então, a Gamora aparece bastante coisa já. Não, mas é que eu tava com colete. Aí eu pintei exatamente, tipo, o colete. Onde tava o colete, não tava verde. Mas ainda assim é bastante coisa. É o quê? É tipo, parte do peito, os braços todos. Barriga, rosto. Ainda assim é muita coisa, né? É bastante coisa. Só usa calça, né? Ela usa, tipo, um top só e o colete por cima. Meu Deus do céu. Dá trabalho. Dá trabalho. Pelo menos você não ficou igual o cara que passou meses aí tirando verde. Se bem que de vez em quando, em algum banho assim mais empolgado, deve ainda sair uma corzinha. Com certeza. Meu cotovelo é o que sempre fica meio na cor. É aquela história do carnaval do pessoal que joga purpurina e meses depois você ainda tá tirando uma purpurinazinha do cabelo. Exato, não, mas purpurina é uma coisa que não é de Deus. Purpurina gruda na alma da pessoa mesmo. Pois é, por isso que o pessoal usa no carnaval, né? Porque carnaval já não é de Deus mesmo. Aquilo dali é usado pra ritual satânico. Sabe? Ah, entendi. Mas eu gosto tanto de brilho. Sim, quem mais gosta de brilho? O capiroto. Tem bastante brilho lá embaixo. Que bom, foguinho, bom, assim. Eu não sabia que lá existia purpurina. Não sei também, né? Eu não fiz uma visita. Né? Não teve essa oportunidade. Por enquanto, os caras lá são meio restritos, assim, só deixa Dante. Dante é meio cuzão, assim. Né? Depois que morreu, né? Não dá pra visitar antes. Eu espero que não, né? Não, se bem que se eu for convidado pra visitar lá antes, é porque... Tem que ter a moedinha pra pagar o cara do barco pra voltar. Aí já era. É interessante saber que você já tinha essa procura antes, né? Você, na verdade, começou a oficializar esses pedidos, assim, que o pessoal fazia pra você. Exato. E a Manopla foi o seu primeiro trabalho pago, né? Sim. Como você definiu um valor, né, para poder chegar e cobrar ele? Porque além de ser difícil, né, para você fazer o cosplay, né, achar um valor para você se remunerar é difícil também de achar, né? Porque você não tem nenhum comparativo. É muito complicado. Eu comecei, tipo assim, eu faço, além dos acessórios, assim, eu faço, tipo, cosplay, certo? E faço fantasia também. Não necessariamente um cosplay, né? E às vezes a pessoa fala pra mim assim, eu quero fazer um viking. Eu falo, beleza. A pessoa me manda trocentas fotos e fala assim, eu quero um viking, mas que não seja igual a nenhum desses, entendeu? Eu quero, tipo, eu quero a blusa desse, a saia desse. Então eu desenho primeiro pra pessoa, né? Antes o design que ela pensou na cabeça dela e eu tento trazer pro papel pra ver se tá tudo certinho antes de começar a fabricar. Antes eu não cobrava esse processo. Eu comecei a fazer muito pra amigo, essas coisas assim, então eu não cobrava esse processo do desenho antes. Uma coisa que eu já cobro hoje em dia. Porque já teve, tipo, BO, tipo, de eu desenhar, ficar horas fazendo assim, e a pessoa levar pra outra pessoa fazer roupa, sabe? Sim, é o pesadelo de todo designer, né? Você faz todo o projeto e tal, manda uma arte pro cara provar em JPEG, o cara... Aí faz uma pessoa mais barata. Isso, o cara fala, beleza, agora chega no outro e fala assim, copia isso aqui. Exatamente. Aí hoje em dia eu já comecei a cobrar esse processo. Tipo assim, beleza, você quer que eu faça desenho? Então é X aqui, eu fiz o desenho. E se você for continuar comigo, a gente vai abatendo, sabe, os preços. Isso é uma boa tática, Aí atualmente, a pessoa compra todo o material que eu preciso e eu cobro só a minha mão de obra. Eu tô cobrando atualmente só a mão de obra, porque eu tava cobrando tudo, mas é muito difícil você ficar, tipo... É porque às vezes falta material, falta outro, aí depois você não conseguiu fazer a soma na sua cabeça de quanto que ia dar e eu acabo saindo no prejuízo. Aí eu comecei a cobrar o material e a minha mão de obra separada. Isso tá funcionando bastante agora. E a sua mão de obra, você define ela por quê? Por hora?
defino por tamanho da roupa. Se for um acessório só, se for roupa completa, ou não, é só a parte de baixo, é só saia. Eu defino por trabalho, não por hora, porque eu sou terrível me controlando em horários de serviço. Sim, é muito difícil pra gente, né? Principalmente você é pior ainda, né? Porque tem 3 empregos, né? Definir horário pra você deve ser horrível, né? Você faz quando você tem tempo, né? Sim. Ainda mais se você fosse cobrar por hora, né? A pessoa ia ficar ali com um chicote em cima de você, cobrando ali. Eu falo, não, faz, que ela tá imaginando. Não, e eu sou muito detalhista, eu sou muito perfeccionista. Então, se eu fosse parar pra cobrar por hora, eu ia ter que cobrar, eu não saberia se eu cobraria a hora que eu tava fazendo ou a hora que eu fiquei, de madrugada arrumando um detalhezinho porque eu não gostei, entendeu? Eu não ia saber separar isso de coisa da minha loucura da parte que é o serviço de verdade. Porque às vezes é um detalhezinho assim que eu fico até de madrugada até ficar certinho do jeito que eu queria que ficasse, sabe? Então, aí trabalhar por hora ia ser complicado. Com certeza. Não, eu imagino, né? É porque essa curiosidade me bateu mais, porque você não tem comparativo nenhum, ninguém pra poder conversar sobre, né? Pra comparar, assim, como que eu deveria cobrar, como que eu deveria fazer. Até o jeito que você bolou de cobrar por peça específica, né? Tamanho da roupa, o trecho dela que você vai fazer. Imagino que, assim, até chegar a essa conclusão, passou, assim, bastante tudo, né? Nossa, eu sou uma pessoa muito envergonhada, assim, pra falar pra pessoa o preço, sabe? A gente sempre é. Eu não sou boa nem pra cobrar. É por isso que a gente toma calote. Exatamente. Aí eu fico, eu não sei, eu tinha muito problema de não saber se eu tava cobrando certo, se eu tava cobrando menos, se eu tava cobrando demais, sabe? É por isso que eu fui fazendo uma tabelinha, que ficou bem mais fácil pra mim agora. Porque aí eu sei, todo mundo já conhece a tabela e sabe, se eu for fazer uma saia, se eu for fazer uma blusa é X, entendeu? Pra todo mundo. Mas foi complicadinho no começo. Não, mas agora uma curiosidade. Uma peça como, por exemplo, recentemente você fez o elmo do Loki. O elmo do Loki em si, né, ele é muito detalhado, né, porque é uma das peças mais icônicas. Ficou tão lindo. Oi? Ficou tão lindo. Ficou muito lindo. E ele é uma peça tão icônica que ele tem muito mais detalhe do que o resto da roupa, né? Não, e o pior é que eu não fiz o do Loki normal, eu fiz da Lady Loki. Ela tinha, porque o do Loki, ele tem 2 versões, que é como se fosse só uma coroa e tem aquele capacete. A da Lady Loki não, ela é só a coroa, como se fosse uma tiara, só que ela é toda trabalhada. Ela tem muito detalhezinho na frente, uns desenhos, sabe, assim, mais delicadinhos. É pior que o dele normal. Então, assim, como é que você define, assim, preço? Quando você vai fazer esse nível de detalhamento, você aumenta alguma coisa? Se normalmente uma peça específica que tem um detalhe a mais, você fala assim, não, isso aqui eu tenho que ver separadamente, que eu não tenho como colocar na minha tabela. Não, aí o que eu faço? Igual, é a Loki em específico. Eu fiz a roupa dela inteirinha. Todos os acessórios, a saia, a capa, tudo. Fiz toda a roupa dela. Aí eu tenho a tabela de cosplay completo. Ah, interessante. Aí eu tenho, cosplay por pedaço, tenho tudo e tenho um cosplay completo. Mas eu também vendo, se ela quisesse comprar só o chifre, eu faria só o chifre, sabe? Então tenho separado, mas tem o preço também de tudo, assim, né? Que é igual o combo que você vai comprar batata frita, virando isso aqui, sai mais barato. Então, quando você faz tudo comigo, sai mais em conta, entendeu? E você, por enquanto, só tem feito pro pessoal da sua cidade, né? Por enquanto só, mas já tem uma galera que, quando eu comecei a postar agora que passou o evento, né, veio bastante uma galerinha começar a conversar comigo. Ai, tá bem legal, eu não tô sabendo lidar. Depois do evento eu recebi muita mensagem bonitinha, eu não tô sabendo lidar. O evento foi agora no dia 13 de outubro, né? Qual foi o evento exatamente? Isso, foi aqui da minha cidade, que chama Tenkai. Aliás, na verdade, eu acho que a gente... Agora eu tô percebendo aqui, eu acho que a gente não comentou da onde você é. Exatamente, assim, qual é o nome da sua cidade? Eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Ah, sim. Agora, beleza. Que aí você mencionou que era de uma cidade pequena, mas eu acho que a gente não deixou isso claro de onde você era. Então, a minha cidade era menor quando eu comecei. Agora ela tá ficando bem grandinha, tá ficando até chata já. Como assim? Tá ficando chata? É porque, aqui ainda tem o espírito de cidade pequena, sabe? Não sei, tem Subway? Tem, mas faz tempo, a gente tem shopping. Não, então não é mais tão pequeno assim. Tem shopping, tem Subway, tá bom. Mas é que, a gente ainda tem muita mentalidade de cidade pequena, sabe?
Então o pessoal é muito fechado ainda. Porém, tem muita gente agora. Aí tá tipo o pessoal tudo muito fechado e muita gente, muito carro e muita gente. Não tô acostumada com tanta gente, sabe? Você é bem nova, na verdade, né? Então é interessante você conseguir ver essa evolução, né? É historiadora, né? Mas agora a cidade tá crescendo bastante. E até esses eventos mesmo estão tendo maior visibilidade aqui em Pouso Alegre, sabe? Esse ano mesmo eu participei de muita coisa. Você tem com frequência participado de eventos mesmo? Então, é porque eu tenho liderança em alguns grupos aqui da cidade. Eu tenho, que nem eu falei pra vocês, eu sou uma das lideranças do Conselho Jedi da cidade, de Pouso Alegre. A gente tem um Conselho Jedi que é reconhecido pelo Conselho Jedi tipo, de Minas, e que é o do Brasil também, reconhecido pelo Brasil. Eu participo da Armada Dumbledore, que é o grupo do Harry Potter, que eu também sou da liderança. Participo de uma guilda de mestres de RPG, que chama Guilda do Beholder Caolho, que era uma guilda que estava um pouco de lado e agora que me passaram o bastão dos mestres, eu tô revivendo ela aos pouquinhos. Eu vou trazer a página de volta, a gente tem camiseta, tem tudo, sabe? É bem bacana. E eu quero levar a guilda de novo pra mestrar em evento. E a gente, tipo assim, que a gente tem esse intuito de mestrar pra uma galera mais jovem, sabe? E eu sou a única mestre, tipo assim, que eu conheço dos eventos, eu sou uma das únicas mestres aqui da cidade que é mulher de RPG. RPG é sempre um caso, assim, muito específico, onde não tem uma abertura muito grande pra mulheres, né? Então, isso muito, sabe? Tipo assim, eu mestro em evento, mesa só pra mulher, entendeu? Uhum. Eu tenho trazido isso, tipo assim, ó, vamos jogar todo mundo, mas é que as meninas têm muitas vezes elas têm vergonha de entrar porque tem muita gente, entendeu? Então, em um evento específico, foi, tipo, divulgado que eu ia ser uma mulher mestrando RPG numa mesa só pra mulheres jogarem. Que foi muito bacana. Esse tipo de evento, assim, que tem um incentivo pra mulheres, é muito bom. Eu mestrei, eu participei de um evento de RPG uma vez, que a intenção era privilegiar, né, jogadoras mulheres, um mestre de mulheres. No caso, só apareceu acho que uma mestra também, né? E quase não apareceu. É bem raro. Apareceu uma só. E aí aconteceu um negócio meio chato, que os mestres que apareceram, aí tinham jogadores veteranos, aí todo mundo começou a jogar com os mestres, aí as garotas que iam aparecendo, assim, não tinha mais mestre disponível. E já estavam as mesas ocupadas e tal. Aí, assim, eu não fui pra mestrar, né? Eu fui meio que, assim, ajudar a organizar o evento e representar o meu site, que é o Dobradinha Comics. E aí eu fiquei vendo aquilo, aí eu falei assim, pô, mano, o que eu posso fazer? Aí eu saquei, assim, umas fichas basicona de personagem, assim, de 3DT, rasguei uns pedaços dela lá, pra não usar mais do que o suficiente, né? E comecei a criar umas mesas bem rápidas, assim, de zumbi, né, de sobrevivência. Ai, adoro. Eram as aventuras, assim, de meia hora. Ai, que delícia. Aí eu juntava, assim, acho que eu mestrei pra uns 5 ou 6 grupos, assim, naquela... Nossa, que bacana. E enquanto as outras mesas, tipo, quando eu cheguei lá 10 da manhã até as 6 da tarde... Já tava jogando. Tava jogando o mesmo grupo ainda. Eu falei, cara, o negócio era pra ser inclusivo e foi nem um pouco inclusivo, sabe? Nossa, é complicado mesmo. Eu mestrei até pra criança, olha, eu nunca achei que eu ia mestrar. Ai, que delícia, eu adoro. Que bom que você adora. Foi uma experiência desafiadora pra mim. Que eu falei que eu dou aula de música. Atualmente tô dando particular, mas eu já trabalhei em escola com isso. Então eu dava desde, tipo, de bebezinho, assim, aquela iniciação musical, sabe? Até, tipo, ensino médio, assim. Eu já trabalhei dando aula, tipo, musicalização em escola, sabe? E as criancinhas menorzinhas é mais gostoso do que os adolescentes. Não, adolescente, coitado. Desculpa quem é adolescente aí, mas é difícil, mano. Difícil. É complicado. Ainda mais eu que sou muito miudinha, meus alunos eram tudo maior que eu. Dá tristeza. Mas aí um dia você chega lá fantasiada lá de enfermeira zumbi, aí os caras ficam doido logo, assim. Isso aí não pode bater. Todos os meus alunos, tipo assim, eu sempre tive o cabelo muito colorido, né? Então entre os meus aluninhos eu sempre fui a tia Monster High. Real. Peraí. Sempre fui a tia Monster High. Fui chamada de Monster High uns 3 anos da minha vida. Até esqueci o que a gente tava falando, só tô lembrando de Monster High agora. A gente tava falando de dar aula para adolescentes. Sim. Não quero falar sobre isso, não. Quero falar sobre os... Sobre RPG. Sobre RPGs. Inclusive, quando esse episódio for publicado, você pode mostrar pra sua guilda. Mas eu tava falando pra você que, tipo assim, desse negócio de RPG em sala de aula, eu já usei bastante na época que eu tava fazendo estágio, essas coisas assim, como professora de história. Eu acho que é muito bacana trazer o RPG pra sala de aula, sabe?
É uma coisa que, nossa, abre muito a mente dos estudantes. Não, com certeza. O RPG sempre... Tudo bem. Dos anos 2000 em diante, né, até uns 2010 por aí, teve uma caçada às bruxas. Inclusive, eu vou fazer um programa um programa solo, assim, sobre isso. Já entendi que eu não fui convidada. Não, é porque eu vou comentar sobre o assunto. Eu vou comentar aqui rapidinho contigo, mas eu vou comentar mais a fundo, assim, sobre o assunto. Lá entre os dias 12 a 14, né, teve em Ouro Preto, em Minas Gerais, aconteceu um assassinato muito grave, assim, que foi culpado a RPGistas, né? Não sei se você lembra disso. Nos anos 2000, eu lembro. Era uma estudante chamada Aline. Na casa dos suspeitos acharam livros de RPG. E naquela época foi um estardalhaço enorme, né? Queriam proibir RPG. Por muito tempo foi bem mal visto, né? Muito mal visto. A imprensa, assim, divulgava que o motivo era o RPG, entendeu? Aí eles eram jogadores de RPG. Igrejas faziam protestos em frente a livrarias que vendiam livro de RPG. Tinha deputado querendo propor lei para poder proibir o RPG. Então, assim, foram épocas das trevas, assim. E esse foi o período em que o RPG deixou de ser aplicado fortemente em escolas. Em sala de aula. Porque tinha livros de língua portuguesa que era a cada série, né? Que eram livros-jogos, né? Aquele livro que você joga sozinho, né? Que vinha com conteúdo didático, né? E era RPG, entendeu? Todo mundo sempre imaginou que RPG daria para ser usado como instrumento de ensino. Tinha RPGs assim brasileiros, mas sempre teve assim bastante RPG nessa pegada educacional, né? E depois que aconteceu isso, ele virou um instrumento de Satã, né? Exato. Depois que a gente conseguiu reverter um pouco isso, mas ainda ele ainda é um pouco mal visto, né? Ainda existe um preconceito. Existe um preconceitozinho ainda, né? Alguns RPGs têm uns temas muito fortes, então fica aquele... Sim! Adoro. Um dos meus RPGs favoritos era Daimon e ele tinha só tema forte. Ele, inclusive, foi muito prejudicado nessa época porque os livros dele eram Demônios, a Divina Comédia, Trevas, Arcanum. Ai, adoro a Divina Comédia. O RPG ou o livro? Ambos. Ele, na verdade, foi muito prejudicado na época. Storytelling também foi muito prejudicado na época com Vampiro. E eu não jogava Vampiro, eu jogava mais o Lobisomem Apocalipse. Sim, eu já joguei Vampira Máscara, já joguei Lobisomem, mas um dos meus favoritos com esse tipo de temática forte também é o Cthulhu, que é baseado na literatura do HP Lovecraft, cara. E assim, é um jogo que não dá pra você sair bem, nenhum personagem, entendeu? Os personagens ou saem loucos do jogo ou saem mortos. Então, vê o nível do quão pesado é do jogo. Sim, eu nunca joguei, eu não lembro, na verdade, nem qual era o sistema que vinha ele. Ele era o D20 System? Eu lembro, na verdade, de uma matéria nele na Telegram Brasil, bem forte mesmo, né? Só que na época eu não tinha dinheiro pra comprar. Tudo baixado. Né? Então, o problema que a gente tinha, na verdade, é que em algum momento tinha que fazer alguma impressão, né? Porque ia se reunir com o grupo. Então, ficava a gente velhaco jogando AD&D eternamente. Ainda tenho uma paixão muito grande por isso, porque foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Ah, eu gosto também. Mas eu tinha um interesse enorme de jogar Cthulhu, né? Ainda mais que ele tinha o lance lá dos pontos de sanidade, aquilo dali era muito interessante. Então, isso que eu falei, ou você sai, tipo, louco ou você sai morto, sabe? Eu sempre quis ver como é que funcionava esse lance, né? Porque é difícil você imaginar como é que funciona regras pra loucura, né? Sim, é porque, tipo assim, ó, supondo assim que você está, como é um ambiente fantasioso e é mais voltado pro sobrenatural, né? Então, o seu personagem podia ter ou não na sua vida um contato já com o sobrenatural, entendeu? Se for assim, eu sou, sei lá, minha tia era lobisomem, saca? Então se você vê um lobisomem, você não vai
ser tão surpreso por isso, entendeu? Mas se você não tivesse nenhum contato com o sobrenatural, a cada coisa esquisita que você visse, você ia perdendo pontos de sanidade, entendeu? Eu tô tentando olhar aqui, que eu fiquei na dúvida agora, que eu sou terrível nisso. Agora eu tô procurando o sistema certinho do Cthulhu pra ver o que é certinho. É porque eu tô lembrando, assim, na época o D26 tava muito popular, né? Então todo mundo tava lançando coisa pra ele. Mas é porque eu lembro, tipo, que usava muito D10, sabe? Aí eu tô na dúvida se era o sistema D20 mesmo, mas que usava de outros, de uma variedade maior, né? Ou se ele não era. Agora eu fiquei na dúvida, e olha que é um dos que eu mais gosto. Bosta. Tô nervosa. Eu tô isento disso, porque eu nunca joguei, né? Só li uma matériazinha, a matéria de 2 páginas que eu li numa Dragão Brasil qualquer, então eu não faço ideia. Eu posso estar falando a maior besteira aqui do mundo, ele não tem nada a ver. Pô, ele pode de repente ter vindo antes do D20 System e eu tô aqui falando besteira. Não. Eu acho que é D20 mesmo. eu estou pressentindo, tô abrindo aqui o PDF dele, mas eu acho que é sim. Mas, cara, é um sistema muito bacana, se você tiver oportunidade. É muito legal. Eu adoro o HP Lovecraft, então... O bom do Lovecraft é que ele deixou o mundo dele aberto, né? Sim. Pra qualquer um criar coisas e tal. Então, assim, é um mundo que permanece bastante vivo. Sempre tem obra nova. O Del Toro, recentemente, ele fez um filme meio que com a pegada, assim, dos monstros de Lovecraft, né? Não, já Círculo de Fogo já tinha um pouco isso também, mas era uma homenagem ao japonês. Sim, eu adoro o Del Toro também, então a criação de personagem deles é a pessoa que gosta muito de maquiagem, que gosta de monstro e dessa criação disso, é aficionado por Del Toro, pela criação dele visual, sabe? Então, aquele filme A Forma da Água, ele é um pouco assim nessa pegada, né? O Del Toro tem muito disso, tipo, os monstros do Guilherme Del Toro, são bem visuais, ele não é aquele tipo de monstro que ele deixa guardado, tipo, na sombra, entendeu? Ele cria um design completo. Ele cria um monstro que é pra aparecer na câmera. Ele é um monstro 100% a maquiagem, 100% uma criação 100%, pra você ver detalhes nele. O Del Toro tem muito disso. Porque você não vai desenvolver um monstro, né, com efeito prático, todo maquiado pra poder se esconder ele na sombra, né? Você tem que dar destaque nele, né? E a melhor coisa que eu acho que nos monstros do Del Toro, inclusive, né, é que, assim, eles têm um design muito icônico e eles são perturbadores, né? Eu adoro. É meio que igual o Ridley Scott fez com Alien, né? Sim. Ele é um design, assim, tão perturbador que, assim, é incômodo você ver às vezes. Sim, tem, tipo assim, isso é interessante. Teve uma época que eu gosto muito do Labirinto do Fauno, sabe? Foi o que todo mundo prestou atenção nele, eu né? gosto muito da imagem do Fauno em si. O tanto que ele é meio dualista de ser, tipo, horrível e ao mesmo tempo muito doce em alguns momentos e em alguns momentos não tanto, sabe? E eu que tava numa época, assim, muito aficionada nele, assim, eu queria tatuar ele no braço. Eu trabalhava com criança, como é que eu tatuo aquilo no braço? Não, mas agora você não trabalha mais com criança. Mesmo assim, é uma coisa complicada. Mas todas as criaturas do Guilherme Del Toro são muito bem trabalhadas. E ele tem muito, tipo, dessa parte mesmo de maquiagem, que é uma coisa que eu gosto muito também, né? Que além do cosplay, eu trabalho muito com maquiagem corporal, essas coisas assim. E essa criação de personagens é uma coisa que tem muita influência em mim, assim, sabe? Eu gosto muito dessa pegada mais dark, como você já deve ter reparado. Nunca imaginaria. E eu gosto muito, tipo, igual eu falei, do Del Toro, eu gosto muito do Tim Burton, do tipo de risco dele. Eu sou aquela criança que ficava desenhando tudo em preto e roxo, sabe? Que os outros achavam que tinha problema de cabeça. Ah, sim. Mas você veio da geração Tim Burton mesmo, né? Sim. Até eu um pouco também, porque um dos filmes mais icônicos da minha infância era Edward Mãos de Tesoura. Nossa, eu já fiz cosplay dele. Choro todas as vezes que eu vejo aquele filme. É um segredo. Mas eu choro todas as vezes no final, quando ele tá fazendo nevar pra ela. Spoiler, galera, se vocês não viram o filme. Pô, mas spoiler também de quanto tempo tem esse filme? 20 anos? Mas... E, né, tipo, todo esse design foi o que me colocou pra desenhar, né? Eu já trabalhei desenhando de tatuagem, essas coisas assim, sabe? Então eu gosto muito da parte de criação. E agora, podendo fazer, tipo, fantasia, acessórios assim, é uma coisa que dá uma abertura maior pra mim, sabe? Eu tô juntando uma grana pra ver se eu consigo comprar um kit de escultura. Porque eu tenho muita vontade de criar um personagem, desenhar e conseguir fazer, tipo, uma estatuazinha dele, sabe? E é muito bacana, igual a gente tava conversando desse negócio mais dark, né? A minha família tem muito disso de gostar de terror.
Então é um ponto que une todo mundo aqui em casa, sabe? Tem alguém na sua família que gosta mais de terror, assim, que tipo, meio que influenciou todo mundo? Minha mãe. Eu sou filha única, né? Mas eu sou a única menina da família. Eu só tenho primo homem. Aí, já imagina, né? Como que eu não tive que ser cruel pra sobreviver. É seleção natural, né? Exatamente. Eu sou menor. A única menina. Miudinha. Ou a gente faz arte junto ou a gente apanha. Quando se é criança, entendeu? Aí a minha mãe adora terror. Nossa, ela gosta muito de terror. Eu tenho os dois lados, tipo, na família que são nerds e meio opostos. A parte de jogo, a minha mãe chegou aqui. Oi, mãe. A parte de jogo aqui em casa é do lado da minha mãe. Meu pai é uma bosta jogando. Você tá entendendo? Eu consigo entender. Eu não sou nenhum jogador número 1. Nossa, não. Os homens da minha casa são terríveis. Tanto meu marido quanto meu pai, eles são horríveis jogando. Então a parte de jogos eu puxei da minha mãe, entendeu? Que já é uma coisa rara, né? E igual, hoje em dia, ela tem um Super Nintendo dela e eu tenho um Super Nintendo na minha casa. E a gente fica trocando fitinha pra jogar. O Super Nintendo original mesmo. É, todas fitinhas. Aí ela fez, a gente conseguiu comprar mais um pra ela, porque ela viu que eu ia mudar, né, quando eu fui casar, e ela não queria perder o Super Nintendo, entendeu? Aí, mas meu pai é da parte mais igual a gente tava conversando outro dia sobre o Star Wars, essas coisas assim. Minha mãe, ela vai mais pra parte de jogos e filmes de terror, que minha mãe e eu, nossa, é a nossa paixão da nossa vida. Lançou algum filme de aventura, vai eu com meu pai ver. Lançou alguma comédia, essas coisas assim, é todo mundo dividido. Mas a única coisa que senta todo mundo pra ver quando lança é terror, aqui em casa. Aí a gente é muito daquela família que tem conta em todas as locadoras da cidade. A gente ainda aluga filme, entendeu? Quando você falou isso a primeira vez, eu fiquei surpreso. Sim, a gente aluga filme. A gente tava na maior tristeza esse mês, né? Que fechou uma das maiores locadoras que tinha na cidade. Você não tá entendendo a nossa depressão. A gente pagava por mês locadora, você tem uma noção disso? Então, eu só sabia disso através da Blockbuster, que tinha assinatura. Então, a gente tem conta em todas as locadoras da cidade. A gente fechava o mês e a gente ia pagar. Aí a gente sempre, tipo, gostou muito de filme aqui em casa. A gente sempre gostou muito de cinema, essas coisas assim. Mas meu pai que tem um lado mais pros filmes mais nerds, que é o tipo Star Wars, Star Trek, essas coisas assim. E é a parte que minha mãe odeia. Com todas as forças dela, ela tá rindo aqui do meu lado. Ela odeia Star Wars. Eu não sou, assim, o maior fã de Star Wars do mundo, mas dá pra aproveitar um pouquinho. Ele falou, por que você odeia Star Wars? Ela falou, porque ela não gosta, viu? Minha mãe é maravilhosa. Mas é porque eu acho que, tipo assim, meu pai, ele gosta muito. Muito, 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 sabe? E eu acho que ela já não aguenta mais ver. Ah. Minha mãe mandou eu te perguntar se você gosta de jiló. Eu como. Eu não vou dizer que eu gosto, né? Ele falou que ele come, mas ele não gosta. Viu? Então, ela assiste, porém não gosta. Ah, Star Wars é giló. Essa comparação de Star Wars com Giló é maravilhosa, né? Nossa, eu vou usar essa frase como, tipo assim, chamariz pra esse episódio. Star Wars é giló. E é que minha mãe falou assim, é que quase ninguém gosta de Giló, sabe? Mas a minha mãe ama Giló. Então ela não deveria falar que Star Wars é giló. Não, mas ela tá fazendo uma comparação, entendeu? Que tem, tipo, uma coisa que você, igual você falou, você não gosta, porém você come, certo? Uhum. É a visão dela, tipo, se fosse uma coisa que ela não gostasse do Star Wars, entendeu? Não é uma coisa que ela curte, mas ela vê junto, entendeu? Se eu falasse que eu adoro giló, acabava com a narrativa dela. Exatamente. Eu acho que a gente tava esperando que você falasse que você não gostava. Ainda bem que eu falei que eu não gostava muito. É, menos mal. Ela perguntou o que você não gosta mesmo. Coco. Odeio coco também. Oh, beleza. Nem água de coco. Nem água de coco. Nem água de coco. É, entendeu? Minha mãe falou que Star Wars é o coco dela. É, quer dizer, o meu coco. Que a senhora não gosta, mãe? É. Minha mãe não gosta de bucho. Star Wars é bucho. E aqui em casa, o pior não é isso. É pior que minha mãe, tipo assim, ela não gosta, certo? Aham. Ela não gosta de bucho, correto? Certo. Imagina a sua casa lotada de estátua de bucho. É a casa da minha mãe lotada de estátua do Star Wars. Só fazendo um parênteses aqui, eu acho que sua mãe adoraria uma casa lotada de bucho, sendo ela tão fã de terror. É verdade. Ia ser uma parada meio bizarra, assim. A minha mãe falou que ela ia ter que tirar a poeira das dobradinhas do bucho. É chique, é dobradinha. É, que não é bucho, que o chique é dobradinha. Entendeu? E tipo assim, como minha mãe não gosta muito, e pior que eu cresci vendo com meu pai. Então eu fui o desgosto da minha mãe, que também gostou de Star Wars. Aí eu com meu pai, a gente coleciona de tudo. A gente tem trocentas naves, a gente tem 2 sabres de luz, entendeu? A gente tem tudo na casa.
Então imagina, eu falei, é a casa da minha mãe lotada de bucho. Coitado, eu imagino então. Ela poderia ser a pessoa indiferente a Star Wars. Só que é tanta coisa. Exato, eu acho tão que macio. ela sabe? Não, eu consigo entender. Tinha uma época que lançaram o World of Warcraft. E todo mundo falava, e não parava de falar, e no início eu achava assim, não, tudo bem, beleza, tá. Mas chegou um ponto que eu tava querendo socar alguém, eu falei, não, eu não quero mais ouvir de World of Warcraft, eu não vou jogar essa porcaria. É igual o La Casa de Papel quando saiu. Eu não vi até hoje, porque todo mundo só falava disso. Também não vi até hoje, não tenho o menor interesse em ver. Minha mãe viu aí, ó. Mas tipo assim, quando o pessoal começa a falar muito, parece que a gente toma birra das coisas, né? Eu acho que minha mãe tomou birra do Star Wars. Se é um negócio que você não vê muita graça, né? No início você até fala assim, não, beleza. Mas ele tá gostando, tá de boa. Mas quando você começa a ver assim, fala, pô, não é grande coisa. Você não deveria estar tão empolgado assim. Não, por que você tá trazendo essa Millennium Falcon aqui pra minha sala? Não, aí já começa... Exatamente. Minha mãe falou que são 26 anos ouvindo a mesma música do Star Wars que ela não aguenta mais. E o pior, pro desgosto dela, eu aprendi a tocar piano. Qual foi uma das primeiras músicas que eu fui tocar? A abertura de Star Wars. Podia ser pelo menos a Marcha Imperial, né? Toco também. Ai, Deus. Mas então, aí, tipo, igual eu tava falando assim, a única coisa que junta todo mundo aqui em casa é o terror mesmo. De resto, é todo mundo meio dividido. Aí junto meu marido, que morre de medo. Mas seu pai também morre de medo. Então, meu pai é mais ou menos, entendeu? Ele assiste, porém, tipo, porque pra estar na companhia, entendeu? Ele não faz muita questão. Eu me sinto assim também, assim, eu assisto. Eu adoro. Tranquilo, não é um gênero que eu não goste. Mas assim, se eu tô sozinho, acho que eu não assisto normalmente não. Eu só teve um só que eu assisti sozinha que eu me arrependi. Que, deixa eu ver se eu acho aqui, foi um das únicas possessões que era baseado em fatos reais. E foi que o exército militar dos Estados Unidos teve que intervir, sabe? Que tem nos registros militares dos Estados Unidos a possessão, como coisa real, sabe? O negócio foi... E tipo assim, o filme foi feito mais ou menos como um documentário, sabe? Ele foi feito pra parecer um documentário. Só que no meio dá umas cortadas no filme e é mostrado o pessoal que tava lá de verdade, sabe? Então ele é como se fosse tipo um documentário. Sabe aqueles programas que a pessoa fala assim, não sei quem, aqueles antigos, deu uma facada e não sei quem, aparece alguém, um ator dando facada e não sei quem? Aquela reconstituição dramática, né? Então, ele é feito mais ou menos assim. Então tem as pessoas que estavam lá presentes na época e o cara vira e fala pros câmeras assim, esse cara real que tava lá. Vocês, a minha vida já acabou, entendeu? E vocês que estão gravando esse filme, né, deveriam ter, tipo, noção de que vocês estão chamando mal pra vocês também. Aí ele dá aquela pausa e olha bem pra câmera, assim, no caso a minha cara. E você que também tá vendo isso daí, não sei o que, eu fiquei, Jesus. Basicamente ele é um documentário, então, né? Sim. Ele tem as pessoas que vivenciaram, né? Ele tem a conversa em si, né? Não é pura dramatização. Não, né? Ele tem, tipo, mais entrevistas, sabe? Depois eu vou achar o nome aqui, eu tô dando uma pesquisada aqui pra falar, mas o filme é muito louco. Então, ele é um documentário. Esse tipo de coisa é o que mais assusta, né? Sim, dá uma tristeza. Às vezes não precisa nem ser exatamente um negócio assim, meio que sobre terror ou coisas macabras. Então, eu lembro que eu fiquei muito triste e meio assustado assim e tal, com um documentário no Netflix chamado Making a Murder. E é a história de um cara que foi meio que... Tudo bem, assim, não dá pra afirmar nada, mas assim, ele talvez tenha sido condenado injustamente de assassinato. Incriminado, né, talvez. E aí, assim, tipo, as coisas vão acontecendo e tal, aí você vai ficando mal, assim, vai ficando triste, vai ficando chateado. Daqui a pouco acontece uns negócios assim, tu começa a sentir um pouco com medo, assim, de acontecer contigo também, sabe? Um negócio nesse nível. Então o documentário tem esse peso maior, né? Tem, é complicado mesmo. Mas, tipo assim, é aquele tipo de coisa que você tem que ver e tem que conseguir levar mais na boa. Porque tem muito desses filmes, assim, é baseado em fatos reais, porém tem muita dramatização no meio também, que deixa tudo meio pior, tá? Mas é complicado. Essas coisas, assim, eu vejo, porém tenho medinho também. Essas coisas eu tenho medinho. Você saber que ele é baseado em fatos já dá aquele estímulo ali de... Sim. Né? Eu falei, opa, né? Como é que foi isso aí? Depois tu vai procurar a história pra ver como é que era. Eu falei, eita. E eu sou exatamente essa pessoa que vê o filme e fica baseado em fatos reais e vai lá ler, sabe? Aí eu fico com medo de novo.
Não, você quer saber o quanto que o filme inventou e o quanto o filme foi real, né? Mas é real mesmo. Que aí tu vai falar assim, não, qual é o fato que é real disso aqui? Ah, o nome dela é Mara. E o resto? Ah, não, tudo invenção o resto. Pô, aí não, né, cara? Mas é tenso. Mas vamos lá, continuando aqui, tirando o fato de que todo mundo se une através de terror, né? O que acabou te levando pro RPG? Como que você entrou nesse mundo de RPG, né? Então, cara, a ponto de agora ser representante de uma guilda de mestres? Eu realmente não sei. Não consigo me lembrar, assim, de quando foi a primeira vez que eu joguei RPG. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de jogos, dessas coisas assim. Então eu tinha tendência a ter mais amigos homens. Que, igual a gente já conversou, né? É difícil ter menina nesse mundo, né? Aí, eu sempre andei muito com menino, não sei o que, a gente sempre jogava muito. E eu comecei a ver sobre RPGs online, né? E comecei a me interessar muito. Eu sempre gostei muito dessa criação de personagens, sabe? Exato. Os RPG online na época era aqueles, tipo, me interessar mais, eu gosto muito de contar histórias, essas coisas assim, sabe? De inventar uma história, de criar um personagem. À toa. Eu comecei a pesquisar mais sobre. Comecei a participar muito de evento, assim, de procurar sobre, sabe? Aí eu conheci uma galera que jogava. E é uma galera que eu conheço até hoje. Começou a falar assim, você quer aprender, não sei o que, e como não tinha muita menina jogando, não sei o que, eu comecei a me interessar demais por isso. E era coisas que a gente jogava, igual RPGs que você tava contando, né? Coisa que dura 10 horas. E, tipo assim, minha mãe aqui em casa não ligava do pessoal vir aqui pra casa, então minha casa sempre foi a casa que fazia trabalho de escola, era aqui em casa, sabe? Aí eu fui juntando muito com uma galera aqui em Porto Alegre que queria muito aprender sobre isso. Aí a gente comprava as coisas pela internet, a gente lia muito pela internet, mas não existia, tipo, um grupo que, assim, que sentasse e jogasse junto, sabe? Aí, nossa, pior que eu não tenho nem noção da idade que eu tinha. Deve ter o quê? Uns 8 pra 10 anos que eu jogo, sabe? Por meus 12, 13 anos, por aí, 14 anos que eu comecei a jogar. Mas aí o mestre mesmo, eu acho que deixa eu pensar, uns 5 anos, 5, 6 anos que eu mestro. Mas... Então, a gente tava com porém o nosso, tipo, 2 pessoas que estavam no nosso grupo, elas estão fazendo faculdade fora. Aí a gente tenta jogar sempre que eles estão aqui. Mas agora que eu tô recriando a guilda, não estou com nenhum grupo fixo porque eu tô ensinando. Então eu tô pegando mais pra ensinar, sabe? Uma galera que não jogou, então eu tô ensinando o pessoal a mestrar, sabe? Tá sendo bem legal. Eu tô participando muito de evento com essas coisas. Tipo, pra ensinar mesmo, sabe? Tipo assim, tem muita gente querendo jogar, mas pouca gente querendo... Principalmente arranjar mestre, eu acho sabe? Que é porque mestre jogar RPG normalmente já é uma atividade assim, um pouco inclusiva, né? Todo mundo fica com um pouco de receio de poder entrar, principalmente que às vezes você tem alguém mais experiente ali, o novato ele fica com medo de fazer besteira, de receber esporro, coisa assim do tipo, ou de não interpretar bem e tal. Agora o mestre é pior ainda, tem, tipo, porque todo mundo imagina dúvida, que ele é o conhecedor das regras, ele é o... Então, a gente tem que saber se adaptar muito, né? Também tem dúvida bastante, eu invento regra na hora, sabe? Sim, o cara vai fazer uma ação, o livro nunca descreveu, eu penso assim, eu falei, joga esse dado aí. Aí o cara joga, caiu 3, passou. Ele falou, não, mas se caísse, qual o número que eu não passava? Não sei, rapaz, caiu 3, passou, tá bom. Aí existe muito isso, assim, você tem que se adaptar, você tem que ser uma pessoa que seja capaz de se adaptar, capaz de improvisar, mas assim também criar uma história, criar os desafios e se sentir seguro o suficiente, né, com as regras. O caso de Judith com as regras para poder improvisar em cima delas, né? O caso de possessão, tipo, que o governo dos Estados Unidos como é que chama? Que reconheceu. Tipo assim, eu não sei exatamente até que ponto, tipo, isso é real, assim, tudo mais, sabe? Nossa, mas o filme, por ter essa pegada meio de documentário, me deixou com o coração apertado.
É bacana. Mas que a gente tava falando desse lance Ele é do relativamente RPG, recente, né? de 2015. Aí eu tô pegando essa... A gente tem um grupo de mestres, igual eu falei, né? Que a gente tá com esses eventos mesmo pra trazer a criançada mais pra jogar, trazer mais mulheres, sabe? Tá bem bacana. A gente tá fazendo, além do Tenkai, que é o evento que tem aqui na minha cidade, a gente tá com o iNerd, que é um evento, só que o nosso evento é completamente gratuito. A gente começou, o primeiro evento foi esse ano. E a gente já tem, tipo, margem pra fazer o ano que vem. A gente faz muitas organizações, tipo assim, pra juntar uma galera, igual o Conselho Jedi, porque a gente vê filme, a gente debate, sabe? A gente joga RPG Live junto com o pessoal da Armada Dumbledore. E a gente foi juntando esses grupos esses fã-clubes pra criar um evento mesmo. Então, igual eu falei pra você, o nosso evento é 100% gratuito. A gente quer o que com ele? Ensinar a jogar. A gente quer que o nosso mundo aqui na nossa cidade, tipo, cresça, sabe? A galera que tem curiosidade. Então, às vezes, tem muitos pais, muitas mães que mandam mensagem pra gente assim, mas vai ter alguém ensinando? Eu posso levar meu filho, sabe? Que é muito bacana. Praticamente Exato, todo evento que rola RPG, tem gente ensinando. Então, em qualquer situação, dá pra você levar... Felizmente o board game ele achou uma aurora ultimamente, né, nos últimos anos, que nossa, tem surgido tanto, tem tanto projeto no Catarse para board game. Videogame tinha tudo, mas eu brincava de bolinha de gude na rua, tá muito bom. E eu acho que isso é muito importante hoje em dia para as crianças principalmente, sabe? Ter esse contato mais físico com as pessoas, de quer brincar, vamos brincar, mas vamos brincar todo mundo sentado, sem nada eletrônico, sabe? Que é muito complicado hoje em dia, né? Ter a atenção das crianças em uma coisa que não se mova sozinho. É uma mudança assim de sociedade também, né? Porque vai ficando um pouco mais inseguro, né? Ficar com tanto contato assim com pessoas, ficar tanto tempo na rua, esse tipo de coisa, né? A gente compensa com essa aproximação online, só que aí também a gente acaba delegando um pouco assim o contato ter humano, ambas as coisas, entendeu? Não excluir completamente a tecnologia, porque sem ela a gente não tava nem batendo esse papo. Mas ter esse contato físico também é muito importante, né? E o RPG, ele abre muitas portas. Eu conheço uma galera que era muito tímida, que não conversava e que por causa do RPG hoje em dia já é bem mais despojado, sabe? Tem uma comunicação maior. O RPG e o teatro são, assim, os dois maiores realizadores de pessoas que eram introvertidas, que falavam muito pouco e depois conseguiram se soltar, né? Ou era um ou era o outro. Ou você mandava essa criança pro teatro e ela aprendia a se soltar, falar, verbalizar o que ela sentia. Ou era jogando RPG. Muitos comentários, muitas dúvidas, né? Então eu sou aquele tipo de pessoa que tira uma bolsinha cheia de dado no bar, entendeu? Pra ensinar a galera a jogar. E recentemente eu tava, tipo, eu e meu marido, a gente toca muito em barzinho, a gente é música, né? Meu marido também toca. E a gente foi fazer um som num barzinho, né? E tinha uma galera que já tava acostumada a jogar comigo, só que aí, junto com eles tinha um cara mais velho. Tipo, mais velho que a gente, assim, com uns 35, por aí. E ele nunca nem tinha ouvido falar sobre RPG, sabe? E eu fiquei sentada com ele explicando sobre tudo assim, e o cara queria jogar, entendeu? Eu consegui convencer um cara no bar a jogar RPG. Jogamos, eu sempre tenho dados comigo. Eu sou aquela pessoa que não rola a piadinha do tem dado. E você jogaram ali na hora? Porque eu tenho dado em todos os lugares. Ai, sim, tem dado em qualquer lugar. Dentro da bolsa, no bar, em qualquer lugar. É. Não, inclusive em casa. Olha só, rapidinho. Sua grande realização vai ser um dia se de repente quando você for no banheiro feminino você conseguir convencer uma mulher lá dentro a jogar. Disso eu consegui, tipo, ensinar o porquê que é importante, tipo assim, o que eu, como professora, como jogadora há muito tempo, o que o RPG faz diferença na vida, sabe? Você ter esse momento de num desafio, você ter que resolver ele muito rapidamente, isso te ajuda em tudo na vida, entendeu? Que eu sou aquele tipo de mestre que ferra a vida das pessoas mesmo, entendeu? Que tipo assim, lá o dragão tá vindo, o que vocês vão fazer? Aí eles ficam meia hora conversando, o dragão já comeu alguém, entendeu? E isso de você ter esse raciocínio muito rápido. Ai, porque fica bem olhando, não sei o que, eu vou jogar uma bola no fogo, blá 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 blá. Falei, que mestre malvado. Entendeu? Mas essa decisão muito rápida é uma coisa muito importante, entendeu? Que muda completamente a tua visão de mundo. Que imagina, você tá na tua empresa, você tem que decidir uma coisa rápida. Se você jogou RPG, você sabe que se você não decidir rápido, o dragão vai pisar em você. Exato, você saber, tipo, a criatividade é muito importante. Você precisa ser criativo também, né, nas soluções.
Sim. E no final também de tudo, né, ainda serve como um entretenimento muito grande. E ele é interessante porque, assim, você vai gerar nos jogadores, né, uma sensação de vivência muito grande que nada na vida deles vai, sei lá, talvez, assim, uma aventura de verdade, assim, tipo, o dia que eu, sei lá, viajei pra Índia, sabe, que vai acontecer um negócio parecido. Sabe, que é assim, aquela possibilidade de você contar pra outras pessoas histórias que você viveu, e você vai relembrar aquelas histórias com o pessoal do seu grupo, assim, como se você tivesse vivido de verdade, fiquei né? realmente nervosa, sabe? Fiquei realmente emocionado com isso, eu não sabia o que fazer. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal também. Eu gosto muito também quando a pessoa chega e relembra a história. Pô, lembra daquela vez que aí eu fiquei preso e não sei o que, e fulano veio com a chave e derrubou a chave num buraco. Aí eu falei, não, eu lembro. Aí depois ele tentou abrir a fechadura usando um anel. É muito boa essas histórias assim, você relembrar como se fosse você que tivesse vivido. Eu acho que é uma grande coisa que pode mudar muito a vida das crianças hoje em dia, que eu acho que é uma coisa que realmente tinha que ter mais visibilidade. Sim, com certeza. Com o tempo vai ter. A gente já passou da era difícil do RPG, né? E a gente tá explodindo agora em eventos de cultura geek, cultura pop em geral, né? Então, se imaginou muito que com a modernidade a gente ia acabar morrendo nesse RPG, board game, Magic, The Gathering, né? Eu nunca joguei Magic. Eu tenho que voltar pro meu reino. Eu sei. Então, vamos finalizar então aqui. Tudo. O prazer é meu. Luana, foi um prazerzaço. A gente tem que honrar nossas partes do Netflix. Você podia voltar a fazer uma parte 2 aqui, né? Com Luana. Com certeza, né? Fazer um seriado. Imagina, 15 episódios de conversa com a Luana. Exatamente. Olha só, parece até programa de entrevista. Né? A gente conversa com Gabi, né? Conversa com a Luana. Então, muito obrigado por você ter vindo. Deixe seus jabás aí, já que você faz 500 mil coisas na internet. Eu achava que eu fazia muita coisa na internet, você me botou no chinelo. Divulgue-se. Você ainda não tá pegando coisa fora do estado para poder fazer como acessório de cosplay, mas podemos pensar nisso, né? Vamos articular isso aí. Tem os doces que você faz, tem a guilda, tem galera, a armada de Dumbledore. O vocês me acharem pelo Instagram, que é o então fala aí. _wolf, de lobo mesmo. E pelo Facebook, que é Luana. Meu nome escreve tipo Luana normal com H no final. Matos com T só. Se eu não me engano, a minha foto vai estar verde, do vestido de Gamora, então é fácil todo mundo me encontrar. E pelo Instagram vocês vão ver todas as fotos dos meus trabalhos, meus desenhos, fantasias. Eu acho que é isso, galera. Prazer foi todo meu de participar com você, cara. E precisando, a gente tá aí de novo. É nóis. O Instagram realmente assim, vale muito a pena checar o teu Instagram, porque ele é muito legal e os seus stories são muito divertidos. Ok, Luana, muito obrigado. Beijo. Até a próxima.